não tanto esses vídeos, essas coisas, mas veio dar a visão dele do que aconteceu ontem e anteontem no Supremo e o que Claro. virá a acontecer daqui para frente com esse processo. Apresente o nosso querido convidado e vamos perguntar. Grande Maurício Randes aqui com a gente. Quem acompanha a política de perto sabe quem é. Foi deputado federal já, por quantos mandatos? Três, Pernambuco. né? Foram 3 mandatos. Hoje ele está atuando na área do direito, ele é também advogado, mas tem um pé na política, é uma pessoa que de fato fez uma diferença na política. Hoje ele está afiliado ao Rede, mas já foi do PT, já foi do PMDB, já foi do PSB. Grande Maurício Randes aqui com a gente, obrigado pela presença, Randes. E diz aí pra gente, né, do interrogatório do Jair Bolsonaro, não sei, o que que te chamou mais atenção? Boa tarde, meu querido Guga Noblar, meu querido Ricardo Noblar. É uma alegria estar assistindo aqui a transmissão e participando. Não tem nada de escusas, eu gostei muito. Vocês fizeram uma bela síntese do que aconteceu. E eu pensando aqui comigo mesmo, qualquer julgamento criminal ou civil, ele tem duas coisas. Uma é, o judiciário precisa fazer a cognição dos fatos, precisa acertar quais são os fatos da lide, as provas. E o segundo é fazer o enquadramento desses fatos na legislação. O que aconteceu ontem é que nenhum dos fatos levantados nas 900 páginas do inquérito da Polícia Federal, que foi tecnicamente, de modo muito competente, produzido ao longo de vários meses. Nenhum dos fatos que foram pensados e apresentados pela Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet Branco, o titular da ação penal, nenhum desses fatos foram, quaisquer desses fatos, tiveram refutação. Esse é o ponto principal para a consequência técnica desse processo. Os fatos foram confirmados. Como você, Guga, como você, Ricardo, vocês disseram, tanto o Augusto Heleno, nessa escorregada, ele confessou, porque nós sabemos que na reunião de 5 de julho, o general Augusto Heleno propôs um golpe. A virada de mesa era um golpe. Ele dizia, não pode esperar a eleição. A virada de mesa tem que ser antes. A virada de mesa, o golpe. E ele é golpista desde que ele usava calças curtas. Ele foi assessor, o oficial de gabinete de Silvio Frota, que foi demitido pelo general Ernesto Geisel porque queria perpetuar ainda mais a ditadura, queria endurecer mais a ditadura, é a linha mais dura da ditadura. Então essa é a escola do general Augusto Heleno, que passou todo o tempo como chefe do Gabinete de Relações de Segurança Institucional, que comandava os agentes, comandando a ABIN. Ele passou esses 4 anos querendo a solução do fechamento, do golpe. Aliás, ele foi para o governo para operacionalizar essa intenção golpista. Então, queria, naquela reunião dos ministros, que Ricardo Noblar lembrou, transmitida, gravada, ele queria ali infiltrar os agentes da ABIN nos partidos políticos, nas coligações, nas candidaturas. Então, esses fatos, o Brasil já conhecia, foram levantados pela Polícia Federal e pela PGR. Ontem foram confirmados. Os fatos, por exemplo, os fatos da minuta do golpe, exibiu o próprio ex-presidente dizendo, foi passado na tela, né? O delator Mauro Cid já dando detalhes em que o presidente teria alterado quais eram os nomes que deveriam ser presos, ou seja, não eram todos os ministros do Supremo que deveriam ser presos, apenas o Alexandre de Moraes. Não interessa. Os fatos ontem foram provados. Ele reconheceu que existia, sim, uma minuta do golpe. Aí nós vamos para a interpretação. Temos outros fatos que ficaram provados também. E alguns que têm uma controvérsia entre os réus, como os R$ 1.000 na caixa de vinho, em espécie, que eram para financiar os kid pretos, e eram... R$ 1.000 não, 100 mil, né? Olha, que R$ 1.000? R$ 1.000 não dá, né, um atim. Os R$ 100 mil que iam para as operações do Kid Pretos, muito obrigado, Ricardo,
que iam para financiar as operações do Kid Pretos, que era a Operação Punhal Verde, que planejava até o assassinato do ministro Alexandre de Moraes, do presidente eleito Lula e do vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin. Então, esses fatos ficaram. Esse único que teve a controvérsia não foi negado. Ele foi dito, não era para o Kid Preto, era para bancar o lanchinho dos acampados no quartel. Acampados no quartel, ou nos quartéis, que não estavam ali no piquenique cívico, nem na festa da Selma. Eles estavam ali pedindo intervenção militar. Qualquer criança de primário sabe que intervenção militar é sinônimo de golpe. Criança não, mas adolescente. E aí, portanto, os fatos mais relevantes de um crime, ou dois crimes, que são complexos, não são crimes que se completam com um único ato, como é, por exemplo, uma lesão corporal. Alguém enfia a faca em alguém, a lesão corporal, está tentado e consumado aquele crime. O crime do artigo 359-M e do artigo 359-L, ambos do Código Penal, são crimes complexos, que se perfazem com vários atos. E esses atos passavam pelas articulações, apoios e movimentações no quartel. Passavam por essa minuta do decreto. Passavam pela prova dos R$100 mil. Passavam pelas provas dos diversos grupos organizados para obter o resultado do golpe. Então, todos esses atos, eles não foram refutados nos depoimentos. Essa é a primeira observação. O que eles divergiam, orientados pelos seus advogados, naturalmente, era na interpretação. Eles diziam, olha, esses fatos não eram um golpe, era dentro das 4 linhas da Constituição que nós estávamos tentando encontrar uma forma de ter uma solução. Solução para quê? Para a derrota eleitoral. O que é que eles estavam buscando? Como vocês disseram, estavam buscando reverter a vontade do povo brasileiro que tinha se manifestado e dado vitória ao candidato da oposição. E o presidente, por derradeiro nessa minha primeira intervenção, o presidente confessou. Com toda aquela tentativa de retórica, ele confessou, ele disse, as conversas eram bastante informais. Ver se existia alguma hipótese de algum dispositivo constitucional para ver se a gente atingia o objetivo que não tínhamos atingido no TSE. Isso foi depois descartado, depois da primeira reunião. Ora, ele confessou que se reunia com os ministros das 3 forças, com o ex-ministro da Justiça, se reunia com aqueles outros generais, Braga Neto, que foi um dos principais articuladores também dessa tentativa de golpe de Estado, que foi superada, graças a Deus. Todos eles se reuniam com um objetivo, reverter o resultado do povo brasileiro nas eleições de 3 de outubro. Então, era o golpe, onde ele confessou. Então, do ponto de vista da tentativa de interpretação que ele e seus advogados fazem, isso pouco importa ao Poder Judiciário. Ao Poder Judiciário importa estabelecer quais são os fatos e ele, judiciário, vai fazer o enquadramento. O enquadramento não tem outro que não seja artigo 359 do Código Penal, incisos, letras L e M. Tentativa de golpe, é tentativa de golpe o tipo penal, como o Noblar explicou no começo desse nosso debate, e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Esses 2 crimes, os fatos ficaram provados. Um derradeiro comentário que eu queria fazer é que o presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, ele arregou. Ele pediu arrego. Ele chegou lá querendo ser bonzinho, querendo ser agradável, querendo criar um clima de camaradagem com o ministro relator da ação penal 2668. E aí, ele cometeu um deslize político muito grande. Além de juridicamente ser irrelevante ele querer chalerar o tribunal ou o ministro relator, ele cometeu um erro político muito grave. É que ele, ontem, aumentou a drenagem da sua base de apoio. Quando ele chamou de sempre existem uns coitados, uns malucos, pedindo intervenção militar. Foi essa a expressão dele. Ele desrespeitou profundamente aquelas pessoas que estavam nos acampamentos, no show, no sol, na chuva, que se achavam patriotas, que estavam querendo um golpe militar. Estranha forma de ser patriota, mas se sentiam patriotas. E ele chamou-os de malucos e coitados. Ele depreciou-os.
Então ele cometeu esse grande erro. O segundo grande erro que ele cometeu, do ponto de vista de relação política com a base, na minha interpretação, é que ele enalteceu o que é o bode expiatório. Nós todos aqui participamos de vários debates, eu diariamente vou muito à CBN, debato com debatedores bolsonaristas, eles sempre querem pintar, eles querem demonizar a figura do Supremo, a instituição Suprema, especialmente a do ministro relator Alexandre de Moraes. E o que é que o seu líder maior faz? Chega perante o banco dos réus, pede arrego e chama o demônio do demônio do demônio, que para os bolsonaristas é Alexandre de Moraes, e chamam para integrar sua chapa como vice-presidente. Tanto é desmoralizante e é uma péssima sinalização para a sua base de apoio que o seu filho, lá do Texas, se deu ao cuidado de responder na rede X, dizendo que todo mundo deveria entender que ele estava fazendo uma retórica, que ele estava fazendo uma ironia. Ele precisou explicar, ele ficou muito irritado, porque ele está lá nos Estados Unidos, de modo aí sim, traindo o juramento que ele fez de honrar a Constituição quando tomou posse no cargo de deputado federal, ele está lá pedindo autoridades estrangeiras para interferirem na soberania do povo brasileiro, do Estado brasileiro, da sua pátria, e, sobretudo, para interferirem e punirem um dos membros do judiciário, que exerce, né, é parte de quem exerce os direitos soberanos da nação brasileira. Então, o próprio filho ficou profundamente irritado. Um outro sujeito ficou muito irritado, que está sendo esquecido, é um foragido da justiça, aquele blogueiro Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo, que está lá foragido nos Estados Unidos, é preciso depois, quando tiver um governo decente nos Estados Unidos, extraditá-lo. Ele disse, foi ruim. Ele disse claramente, ele quase pediu misericórdia ao Alexandre de Moraes. Foi um erro, porque esse julgamento é uma farsa. Palavras do seu seguidor, do blogueiro Paulo Figueiredo. Então ele cometeu também erro político. Resumo, portanto, Bolsonaro e sua trupe arregaram, pediram, né, que quiseram agradar o judiciário, mas não conseguiram refutar os fatos. Depois a gente vê os desdobramentos processuais, né, dessa ação penal 2668. Mas nessa minha primeira intervenção eu queria frisar isso. Bolsonaro e sua trupe eram tão valentes, né, quando estavam no palanque, quando estavam com a caneta, com toda a estrutura da máquina do Estado. Quando chegaram lá no banco dos réus, se comportaram como coitadinhos, querendo chaleirar o ministro relator. Isso foi uma vergonha em termos de conduta. Quem se diz vítima de uma violência do Poder Judiciário, que é o discurso bolsonarista, chegaria com altivez. A altivez, por exemplo, que está na história do Brasil e da humanidade, a altivez daquela jovem que, aos 17 anos, torturada pela ditadura militar, sendo inquirida, olhando nos olhos. Não estava pedindo arrego aos membros da justiça militar. Ela olhava com desprezo para o autoritarismo da ditadura. Estou me referindo àquela foto histórica de Dilma Rousseff. Então, Bolsonaro e seus generais tão valentes, ontem pediram arrego, não refutaram os fatos e, portanto, deram um passo a mais para o resultado mais provável que qualquer analista sabe é o que deve acontecer ao cabo do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ação penal 2668. Fazia tempo, Maurício, que eu não ouvia essa expressão chaleirar. Eu não sei se ela é muito, eu não sei se ela é muito, eu não sei se ela é muito nordestina, e nós dois somos nordestinos do Essa é mesmo de nós, né, estado, Oblá? Essa é de nós. de Pernambuco, mas chaleirar, para quem não sabe, quer dizer bajular. O Bolsonaro foi lá para bajular. E essa, eu acho que certamente foi uma das maiores vergonhas que ele passou, porque a turma dele não quer essa conversa de chaleirar ou de bajular. Essa turma esperava que o Bolsonaro tivesse altivez, que ele fosse para frente, entendeu? Repetisse o discurso dele contra a democracia, embora sem dizer que era contra a democracia, sem admitir isso, contra a democracia. E não, golpe é abominável, não foram os malucos que estavam lá. Aliás, ele é useiro e vezeiro nisso. A gente viu durante os 4 anos dele de presidência. Quando ele sentia que a cabeça dele estava a perigo, ele entregava a cabeça de quem quer que fosse. Ele traía quem quer que fosse, desde que ele escapasse.
Agora, no frigir dos ovos, meu Deus, essa é outra expressão muito antiga também. No frigir dos ovos, ele sempre foi um frouxo. Sempre foi um frouxo. Não lembra daquele famoso comício que ele faz na Avenida Paulista, quando ainda era presidente? E aí que diz, olha para a multidão ali reunida, devia ter vários malucos ali dentro, né? Nessa nova classificação do Bolsonaro. E ele diz, olha, Alexandre de Moraes, você é um canalha. E depois diz: não mais obedecerei às suas ordens É bem. judiciais. Mal voltou para Brasília depois daquele comício assombroso e pediu arrego, como você diz. Aí procura o Temer, que foi quem nomeou o Alexandre de Moraes para ministro do Supremo Tribunal Federal, pede ajuda ao Temer para se recompor com o Alexandre de Moraes e tudo. Ele é um arregão, sempre foi, sempre foi. E aí chega nesse, vamos dizer, seu último ato, não digo último ato público, porque pode ser que ainda tenha mais alguns, mas num ato importante como esse de ontem, e mostra o que na verdade ele é. Ele é um farsante. E aí vim o Eduardo Bolsonaro, lá de férias nos Estados Unidos, que é isso que ele está. Ele abandonou o mandato para ir lá a pretexto de ajudar o pai, quer dizer, pressionar o governo americano para pressionar o Supremo Tribunal Federal, que é uma coisa inadmissível e que se houvesse essa pressão não daria em nada. Aí o Eduardo é obrigado a, coitadinho, sair correndo lá em defesa do pai e dizer que foi uma ironia. Eduardo não sabe nem direito o que é isso, não sabe que o velho Carlos Lacerda, que foi governador da Guanabara, já existia o estado da Guanabara, para quem não sabe, que era a cidade do Rio e adjacências. O Lacerda ensinava, ele foi um jornalista panfletário, mas escrevia muito bem na época. Ele ensinava, vem cá, olha, ironia não funciona, nem por escrito, nem muito menos oral, nem verbal não funciona. A não ser que você inventasse um ponto de ironia. E nunca inventaram um ponto de ironia. Tem ponto de exclamação, de interrogação, um monte de ponto de ironia ainda não. Conversa, entendeu? Mas é cobrar demais do Eduardo Bolsonaro alguma cultura. Guga, você quer continuar fazendo perguntas ou abre a porta para mim? Vamos fazer mais uma e terminar. Eu sei que a gente já está estourando, Não, não, começando. não. Esse é um Vamos programa fazer. especial. Ele acaba hoje na hora que acabar. Nossa, Sim, sim, eu sim, tenho sim, sim. pilhas para buscar daqui a Ele- pouco. Mas Ah, vamos. sim, claro. Ó, a Alice, a nossa produtora, vai soltar mais um trecho aí. Vamos reagir a esse vídeo do Jair Bolsonaro. Coloca aí, por favor, Não, é Alice. um trecho. Ah, não, é um texto, desculpa. Hoje, olha só que cara de pau. Depois do mico que ele pagou no tribunal, ele ainda escreveu isso. Assim que saiu ontem do interrogatório, o Jair Bolsonaro escreveu numa rede social: hoje saio do tribunal tranquilo e mais confiante de que serei o próximo presidente da República para ajudar a tirar nosso país dessa bagunça. Bagunça realmente foi quando ele tentou dar o golpe, né? A gente não tá em bagunça nenhuma. Mas enfim, Bolsonaro fingindo que mandou bem. Não dá para acreditar, né? Ele sabe que foi mal, né, Maurício? Ele sabe que se entregou ainda mais para a justiça, que acabou confirmando aqueles fatos que o colocam no centro do golpe, né? Foi forçado, na minha opinião, esse texto e na sua. Eu penso como você, Guga. É impressionante essa coisa que vocês estavam debatendo no início, né? Que a marca desses movimentos de ultradireita não é só no movimento bolsonarista no Brasil. A gente vê o trumpismo, a gente vê na Europa, a gente vê o quê? É uma narrativa no mundo virtual que tem pouco compromisso com a realidade objetiva. Então é mais importante para essa gente a narrativa virtual do que a realidade objetiva. Sobre a realidade objetiva, claro que sempre há interpretações, mas esse povo decolou, eles estão descolados
de qualquer compromisso com a realidade objetiva. Por isso são negacionistas, por isso não tem compromisso com a ciência, com a tecnologia, apenas com os seus recortes no mundo digital. Então, o que ele está fazendo aí é mais uma frase para um recorte para ser multiplicado como se esta realidade virtual pudesse virar realidade. Por outro lado, existe no campo da filosofia uma corrente chamada filosofia retórica, que se preocupa muito com isso e tem muito a ver para explicar o que está acontecendo no mundo contemporâneo. A filosofia retórica diz que a realidade ela é também, em parte, constituída, ela pelo menos enfatiza isso, porque há diferentes ênfases, mas no mínimo é que a realidade ela é também constituída pela narrativa, pela linguagem. Então, eles, sem saber que eles não têm cultura para isso, mas eles, em parte, eles estão aplicando este insight da filosofia retórica. É recorte, fala descolada da realidade para que aquilo ali interfira na realidade, para que aquilo ali vire uma realidade política. Por isso que hoje é tão complexo o debate, os desafios para o campo democrático, para o campo da ciência, para as forças progressistas, para o bom jornalismo profissional, como vocês fazem aqui, significa um desafio muito grande, porque é muito fácil você lacrar, porque aquilo ali tem mecanismos cognitivos nas nossas mentes, que a frase curta, a frase superficial, a frase esparrenta, a frase execrável, tudo aquilo que sai do normal, ele atrai mais a atenção. Então, nessa grande disputa que há pela captura das atenções, é claro que o inusitado e o que é objeto de algeria chama mais atenção, captura mais. E é muito difícil o discurso construtivo, mas é preciso que a gente viu agora, num momento crucial da humanidade, foi a epidemia da Covid. Quem ficou com essa realidade virtual de que vacina não adiantava, morreu mais. Né? E quem ficou com um discurso construtivo, que às vezes é mais trabalhoso, mais de adesão e de respeito às conquistas da ciência, ou de utilização das conquistas científicas, se deu melhor, né? Conseguiu evitar mortes. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo que Bolsonaro, no fundo, sabe que por mais que ele tente criar uma realidade virtual que se saiu bem, ele sabe, porque ele tem advogados que devem estar explicando para ele, olha, os fatos não estão sendo refutados. Nem foram refutados de modo convincente pelas 52 testemunhas de defesa que já foram ouvidas antes dos depoimentos pessoais dos réus, dos 8 réus nesse núcleo crucial, nem provavelmente nas próximas diligências que vão ser requeridas, que eu queria aproveitar para falar do itinerário. O que é que vai acontecer depois desses depoimentos dessa semana? Os 8 réus já deram seus depoimentos, depois os advogados desses 8 réus do núcleo crucial vão poder requerer provas complementares, novas diligências, umas vão ser acolhidas, outras não, mas eles têm o direito de requerer e de complementarem a sua prova, e em seguida o processo vai para que os advogados façam as alegações finais, eles vão ter um prazo de 5 dias para formular as suas alegações finais, o processo vai concluso para o relator, que estuda, produz um relatório, pede pauta na primeira turma e o processo deve ser condenado. A expectativa toda, né, no nosso meio jurídico, é que esse processo realmente está caminhando como deveriam ser todos os processos de primeira instância, de segunda instância no Supremo. Ele está caminhando, sim, para ter um desfecho ainda este ano. E é provável, portanto, que lá para setembro, ou talvez no mais tardar outubro, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal emita o seu juízo de condenação ou absolvição. Pelas provas até agora trazidas aos autos, a probabilidade é muito maior de condenação. É que não só o ex-presidente Bolsonaro, e pela primeira vez na história, generais de 4 estrelas, da ativa e também da reserva, que tentaram um golpe pela primeira vez na história, eles serão condenados se esse prognóstico se confirmar. Isso não é nenhuma sanha vingativa, não é nenhum sentimento de revanche, é a consciência de que o constitucionalismo democrático, a ordem democrática só vai ser estabelecida definitivamente no Brasil se quem quer que seja, com 4 estrelas, com 3 estrelas, com voto ou sem voto, que tente golpe, seja punido. Se isso for estabelecido, e é essa a importância histórica do julgamento da ação penal 2668,
é que, pela primeira vez, um ex-presidente da República, generais de 4 estrelas, almirantes da Marinha, que tentaram um golpe de Estado, podem ser condenados. E mais ainda, termino meu comentário, vendo o sol quadrado, porque o Código de Processo Penal estabelece, né, Guga, que para sair do regime fechado tem que cumprir 1/6 da pena. Essa gente pode ter penas aí de 30, 40 anos, mas se ficar com penas pequenas para os crimes que eles cometeram, de 18 ou de 20 anos, peguemos uma pena de condenação de 18 anos em regime fechado. 18 dividido por 6, 3. Quem pegar uma pena como deve ser a mínima para o presidente Bolsonaro, de 18 anos, vai passar pelo menos 3 anos vendo o sol quadrado. Isso não é sentimento de vingança, isso é pedagogia da institucionalidade democrática, que é isso que pela primeira vez o Supremo Tribunal estava fazendo, porque sempre passou pano em golpista e em corrupto. Boa, boa, Maurício, boa. Maurício, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria que ela se alongasse mais, mas diz o Guga que tem que buscar minhas Não, netas faça. na Se quiser escola. fazer mais uma, Não, não, faça. não, não, não. Você está Não vem dizendo me. aí. Agora, Mas o que eu olha, tenho. Maurício, Eu respondo bem brevemente, se tiver ainda algum faça a última e a tempo. gente termina. Olha uma Pronto, eu coisa, o que eu respondo bem, tenho. bem Então, o que eu sinteticamente. ia. O que eu ia te provocar é o Prometo. seguinte: o que se ouve muito em Brasília hoje, e se ouve até dos dois lados, é porque, claro, que do lado dos advogados de defesa desses réus, eles não podem botar a cara de fora e dizerem o que é que eles de fato pensam sobre isso. Mas em conversas reservadas com jornalistas e com outras autoridades, eles se arriscam a dizer o que pensam. Portanto, de um lado e do outro aqui em Brasília, hoje, o que se ouviu muito foi o seguinte: é possível que que para a surpresa geral, esse julgamento termine até agosto, no máximo em setembro. Veja que, por exemplo, essa semana toda estava reservada, e o Supremo Tribunal Federal estava programado para isso, para a gente ouvir esses réus, a oitiva dos réus, entre segunda e sexta-feira. Essa oitiva terminou na terça, só durou 2 dias. Claro que os advogados de defesa poderão pedir, como você mesmo observou há pouco, eles poderão pedir mais diligências disso, mas caberá ao chefe da ação penal, no caso o ministro Alexandre de Moraes, aceitar ou não esses pedidos de defesa de mais tempo, ou de novas diligências, ou de novas provas. Eles podem pedir até como uma manobra protelatória, para empurrar isso mais de barriga. Quanto mais isso chegasse no fim do ano, ou até atravessasse o ano, melhor para os defensores desses golpistas. Mas o Alexandre de Moraes está muito atento a isso e não parece que permitirá esse tipo de atraso ou de protelação. Então, isso é uma coisa que se ouve muito. Segundo, ninguém, nem na defesa, nem na acusação, ninguém golpista ou antigolpista trabalha com a hipótese de que não haverá condenação e, portanto, prisão. Ninguém que se ouça diz esse tipo de coisa. Agora, o pós isso. Como você acha que isso vai repercutir ou impactar nas eleições do próximo ano? Eu penso que o Brasil vai continuar dividido, Noblar. A gente tem, grosso modo, né, duas grandes metades divididas. Acho que a condenação vai, por outro lado, vitimizar, né, o ex-presidente Bolsonaro perante a sua base de apoio, mas percebo que é possível que haja algumas defecções. A gente já vê no campo da direita e da ultradireita brasileira já dizendo, olha, é preciso passar essa página de Bolsonaro, identificar novas lideranças então eu acho que alguma defecção à força de Bolsonaro vai haver. Por outro lado, ele mesmo preso, eu imagino que ele vai ter um poder de incentivar a mobilização daqueles seus seguidores com esse discurso, por essa realidade virtual de que ele teria sido vítima. Por isso é muito bom que o julgamento esteja sendo feito respeitando o princípio do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal. O general Augusto Heleno, por exemplo, e o herói de Bolsonaro, Brilhante Ustra, e o próprio Bolsonaro na sua juventude, sustentaram um regime que faz julgamentos em que o preso não tinha direito de ficar calado. O preso, à revelia da lei, era arrancado, levado a um depoimento nas masmorras, submetido à tortura para falar e entregar informações para a repressão. O que nós estamos vendo aqui é o contrário da narrativa que os bolsonaristas estão fazendo sobre esse julgamento. É um julgamento absolutamente de acordo com as normas do Código de Processo Penal e com as garantias individuais do artigo 5º, respeitando, portanto, a ampla defesa, o devido processo legal e o contraditório. Portanto, eu penso que o pós não vai ser da noite para o dia que esta força da ultradireita brasileira vai diminuir. Mas penso que alguma defecção já vai acontecer. E finalizo dizendo que, agradecendo, né, a nossa audiência, agradecendo esse excelente debate contigo, Ricardo, contigo, Guga, que foi muito, gostei muito de ter participado, mandar um abraço à nossa Alice, e dizer que é preciso que o Supremo esteja atento, porque esse pessoal é arregueiro, eles estão arregando. Então, Carla Zambelli fugiu para os Estados Unidos, fugiu para a Itália, espero que a Itália extradite-a. O Eduardo Bolsonaro, como você disse, abandonou o mandato e fugiu para os Estados Unidos. Esse outro blogueiro, Paulo Figueiredo, fugiu. Tem vários outros que fugiram. Então, é importante que o Supremo determine providências cautelares para que essa gente não fuja. Tem muitos deles que já fugiram. Então, muito cuidado. Eu acho que uma cautela, por exemplo, no controle de passaporte, não faria mal aos rituais do processo penal, a garantia da aplicação penal. Eu não estou preconizando uma prisão antes da condenação, não é necessária. Mas alguma cautela para que esses que tentaram e foram partícipes do núcleo crucial do golpe, eles não fujam como alguns já fugiram. Acho que o Supremo deveria ficar atento a isso. Encerro a minha participação com esta observação, meu querido Ricardo, meu querido Guga, minha querida Alice. Muito obrigado, Maurício. E vamos terminar por aqui mais um nó blá blá blá. E eu só queria deixar como recado um comentário meu. Eu gostaria de Abraço. fazê-lo para dar um fim ao programa hoje. Vivi para ver militares golpistas sentados no banco dos réus e em breve condenados e presos. Os que mataram e torturaram tantas pessoas enquanto durou a ditadura de 64, esses nunca foram punidos. Voltamos amanhã